Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Alex, para quem não me conhece, prazer. Eu vou estar falando um pouco aqui sobre a licença paternidade no Japão. Então, para você aí que tem interesse sobre o assunto, você que tem dúvidas sobre o assunto, eu vou estar tentando aqui falar um pouco da minha experiência. Eu sou casado, eu e minha esposa, nós temos 4 filhos. A licença paternidade, na verdade, eu tirei da minha filha, né? A terceira filha e depois o meu quarto filho, o nascimento dele também. Então, os 2 primeiros eu não tirei a licença paternidade, eu tirei a partir do terceiro e o quarto. Então, por isso que eu consegui, na verdade, quase 3 anos de licença paternidade. Então, foi mais do que, como eu coloquei aqui no slide, né? Até 2 anos. Então, foi um pouco mais, por quê? Porque quando minha filha nasceu, aí eu fiquei 1 ano e 2 meses, 3 meses na licença paternidade dela, né? No nascimento dela, e depois o meu filho nasceu. E aí eu continuei com a licença, né? Mais 1 ano e alguns meses. Então, quase aí 3 anos que eu fiquei na licença paternidade. Que na verdade é o máximo que pode, né? O máximo, na verdade, que eu digo é 2 filhos seguidos que pode. Então, assim, eu não sei se mudou a regra, então, na verdade, eu já até peço perdão aí se mudou alguma coisa que eu vou falar aqui da minha experiência, né? Contar como que foi. Mas eu vou deixar aqui também na descrição 2 contatos onde eu tirei bastante informações, onde eu consegui, né, bastante informação. Uma que é a Hello Work e a outra o Ministério do Trabalho. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o contato da Hello Work aqui da minha cidade. Eu sou de Toyohashi, Aichiken. E também eu vou deixar do Ministério do Trabalho, da central lá de Nagoya, onde também eu ligava e tirava minhas dúvidas também, né, quando eu tinha alguma dúvida. Então, assim, a Hello Work, na verdade, ele é mais a parte da remuneração. Então, lá eles vão poder te informar sobre isso. E o Ministério do Trabalho seria as demais dúvidas, né? Você pode tirar lá no Ministério do Trabalho, né? Por quê? Porque na Hello Work muita coisa eles não souberam me falar. Então, essa parte de pagamento, cálculo, prazo, eles sabem, eles vão te informar. Mas algumas outras dúvidas não conseguiram me informar. Então, aí que eu consegui tirar lá no Ministério do Trabalho, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Licença paternidade no Japão. Então, porque até 2 anos, né? Você consegue tirar 1 ano da licença. Depois você consegue prorrogar com 6 meses, mais 6 meses. Como? Se não tiver vaga na creche, perto da tua casa, alguma creche que você tenha interesse, né? Para você colocar o teu filho, matricular o teu filho. Então, se não conseguir vaga na creche, então você consegue prorrogar por 6 meses. Passou 6 meses, não conseguiu, não tem, você tem interesse de continuar e não tem vaga na creche, aí mais 6 meses. Então, por isso que você soma aí 1 ano, mais 6 meses, mais 6 meses. Então, dá esses 2 anos que você consegue estender, né, a licença paternidade, tá? Eu coloquei aqui as condições, né? Solicitação com pelo menos 1 ano de 1 mês de antecedência. Então, 1 mês de antecedência, eu informei, né, a empreiteira. Então, o que que eu fiz? Para deixar algo registrado, então, 1 mês antes, como eu tinha lá a data prevista, né, do nascimento da minha filha, 1 mês antes, eu mandei uma mensagem pro Tantocha, né? Eu falei, minha filha vai nascer em tal data, tá previsto para tal data, né? E eu gostaria de estar solicitando a licença paternidade de 1 ano, né? Então, a partir de tal data, eu gostaria de entrar na licença paternidade, entrar na licença, né? E mandei a mensagem para ele para ficar registrado. Antes, na verdade, também eu já tinha ido na Hello Work. Então, lá na Hello Work, eles me deram um manual. Aí lá eles me explicaram os valores, mais ou menos, né? Por quê? Porque eles
fazem um cálculo para ter uma base, né? E aí que você vai saber o quanto que mais ou menos você vai conseguir, quanto mais ou menos você vai receber, né? Do benefício financeiro da licença paternidade, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Então aqui um mês antes eu fui lá e avisei a empreiteira, como eu falei, né? Eu mandei por mensagem para ficar registrado, então acho que é interessante você fazer isso também, né? De não ser só por boca, né? Mas deixar de alguma forma registrado, né? Estar empregado sob contrato de trabalho contínuo, pelo menos 12 meses, então pelo menos um ano aí você tem que estar na empreiteira, na empresa, né? Trabalhando pela empresa. Acredito assim que não importa o tempo assim, o contrato, né? O meu, na verdade, era a cada 3 meses renovava. Então eu não tive problema nenhum, né? Era um trabalho contínuo, né? Ter contribuído para o sistema de seguro-desemprego, também é um dos critérios, né? Benefício financeiro. Então é algo que precisa ter planejamento, né? Cerca de 2 meses para receber o primeiro pagamento. Então, demora mais ou menos depois que nasce. Então, assim, por isso que é importante você, depois que nascer a criança, depois você tem mais ou menos 2 meses que você vai receber o primeiro pagamento da licença paternidade. Então, assim que nascer, que eu fiz? Porque como também tem que avisar, né, a empreiteira que nasceu, e também para você solicitar o Chacai Roquem, né, que inclui ela, no caso da minha filha, né, para incluir ela no Chacai Roquem. Então, eu fiz isso, né? Então, assim que nasceu, já informei, ó, nasceu, minha filha nasceu, mandei a foto da notificação do registro de nascimento, né? Que a própria clínica, né? O hospital vai te fornecer, né? Lá coloca datas, horas, o nome da criança, o nome dos pais, enfim, tem lá os dados, né? Então, é uma notificação e um registro de nascimento, né? Da criança. Então, eu fui lá, tirei a foto, já mandei também para a empreiteira, para ela tanto saber e dar entrada na licença paternidade, também como também para o Chacai Roquem, né? Para incluir ela já também no Chacai Roquem. Então, não sei se você já teve filho, você sabe o procedimento, né? Então, quando nasce, você tem, né? Você recebe lá da clínica, né? Quando nasce, você recebe esse registro e essa notificação de nascimento. Então, como que é, né? Então, assim, o primeiro passo é o quê? Você ir na prefeitura, registrar a criança. Então, lá você registrando a criança, também você já pega os documentos também, lá na própria prefeitura, para você também ir na imigração. Então, quando nasce um filho aí, o procedimento é esse, né? Você ir na prefeitura primeiro e depois você já vai na imigração já solicitar. Você tem um prazo aí, né? Se eu não me engano, na imigração você tem um prazo de 30 dias para ir, né? Então, mas nos meus 4 filhos eu fiz assim que nasceu, né? Acho que no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois já fui, né? Na prefeitura e depois já fui na imigração já, né? Os documentos eu não vou saber te falar aqui, eu não vou lembrar certinho, né? Mas eu sei que na prefeitura mesmo você pega os documentos para você levar na imigração, né? Então depois você dá uma pesquisada aí no Google, é fácil, né? Eu lembro que precisa do Jumin-Hyo, né? O comprovante de endereço, e aí precisa também do Zairyo teu, da minha esposa, né? Precisou o meu, da minha esposa. Mas aí você dá uma procurada que não é difícil de encontrar, tá certo? Para não fugir muito aqui do assunto, né? Licença paternidade. Então você recebe aí depois de 2 meses, então é importante você se planejar aí, né? Que o primeiro pagamento demora um pouco, né? O pagamento, como é feito, né? 60% da base, de um salário base, né? Nos primeiros 6 meses e depois 50%. A partir daí, 50% do salário base, né? Como que é esse salário base, né? Como eu falei, lá na Hello Work eles explicam.
Eles pegam aí os últimos meses que você trabalhou, então eles somam os últimos meses e depois divide, né? É que eu não lembro quantos meses que eram, vamos falar que é 6 meses, então eles pegam os últimos 6 meses do teu salário, né? Eles somam, depois divide por 6 para ter um salário base. Então, assim, você nesses últimos meses você fez bastante hora extra, então é bom, porque aí teu salário base vai ser maior, né? Do que aqueles que acabaram. Se você fala, poxa, eu não fiz tanta hora extra nesses últimos meses, então vai ser um pouco menor, né? Então por isso que eles fazem esse salário base, né? Nos últimos meses. Agora eu não lembro quantos meses, não sei se era 6 ou 12 meses, não lembro quantos meses é. Na Hellowork eles explicam certinho, tá bom? É permitido realizar trabalho extra, né? Então você pode fazer um trabalho extra também. Então, assim, ele assemelha com o seguro-desemprego, mas é diferente, né? Então, assim, assemelha que eu falo assim, por quê? Porque tem, assim, algumas. Tem lá as horas que você pode fazer no dia, ou tanto que você pode receber. Então, assim, tem as regrinhas de cada um, né? Então, na Hellowork, lá eles informam para você certinho. Eu não vou poder falar porque pode ser que mudou, eu também não lembro direito, né? Então, para não passar informação equivocada aqui, eu prefiro não falar, tá bom? Você tem o direito do Shakai Hoken, tá? Então você e tua família, os dependentes que você tiver aí, tem o direito do Shakai Hoken e não é descontado, né? Nada durante a licença, né? Não é necessário ir a Hellowork, né? Por quê? Porque, na verdade, quem faz todo o procedimento, toda essa parte de documentação da licença é a própria empreiteira. Então, na verdade, você não faz nada, você recebe em conta, né? Conta bancária, você recebe o pagamento, então você não precisa ir na Hellowork, eles que fazem tudo, né? Você só vai recebendo. Eu, no meu caso, recebia a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses eu recebia esse pagamento, né? Então, eu sei que também pode ser a cada mês, né? Mas eu não fui muito atrás. Eu acabei deixando meus 2 meses, para mim não fazia diferença, eu acabei deixando 2 meses, né? Qualquer problema, assim, porque o que aconteceu comigo? Teve, assim, chegou um determinado tempo, né? Que eu lembro, assim, que era depositado, por exemplo, todo dia 10 mais ou menos, né? Então, assim, não tem uma data certa também, né? Deles realizarem o pagamento. Então, por quê? Porque depende da empreiteira o dia que ele der entrada lá com o documento, né? Então, porque como que funciona? Nesse meu caso, teve um mês lá que atrasou. Atrasou assim, eu estava acostumado a receber no começo do mês, não recebi, eu falei, poxa, eu vou lá verificar na Hellowork. E aí eu fui na Hellowork e aí eles me explicaram, na verdade a empreiteira ainda não deu entrada com os documentos para você receber a licença, então por isso você não recebeu, né? Mas eles estão no prazo, então assim, eles tinham um prazo, eles têm um prazo, né, para fazer, então assim, depende muito da empreiteira. Então, se eles derem entrada, vamos falar no começo do mês, então depois de alguns dias, 2, 3 dias, né? A Hellowork falou que assim que eles receberem a documentação, eles fazem o pagamento para você. Então, assim, depende da empreiteira quando que ela vai dar. Então, se ela der logo no início do mês, né, no prazo dela lá, você vai receber logo, mas se ela deixar mais para o final, você vai receber só no final do mês, né? Então, eles têm um prazo para cumprir lá. Então, não tem uma data certa, né? Eles têm o prazo no mês ali para estar realizando, para estar dando a entrada. Mas não tem um dia certo, né, do pagamento, tá? A extensão da licença. Então, tem essa possibilidade. Depois que você completou um ano, vamos falar, estou um ano na licença. Eu tenho a intenção de continuar, de estender essa licença. Então, por mais 6 meses, depois mais 6 meses eu consigo, né? Como que eu consigo esse mais um ano, né? 6 meses e depois 6 meses. Seria se não haver vaga na creche. Então, se você não conseguir vaga na creche da prefeitura, aí você consegue estender por 6 meses. Aonde que você vê isso? Na prefeitura, no setor que cuida dessa parte de matrícula em creche da prefeitura. Então, você vai lá nesse setor e se informa.
Eu coloquei aqui tá em negrito, né? Um mês antes de ir na prefeitura, né? Um mês antes de completar esse um ano da licença, né? Então, mais ou menos com 11 meses, 10 meses, é bom você ir na prefeitura, que você tiver, vamos falar que eu tô aí 11, 10 meses, 11 meses na licença, né? Se você tem interesse de estender, você ir na prefeitura, nesse setor que cuida de matrícula de creche, e você se informar. Por quê? No meu caso, como foi no meu caso? Eu vou contar a minha experiência. Então lá o que eles falaram? Eles me deram uma lista de creche que tem aqui na cidade e falaram, vê qual que você tem interesse perto da tua casa ou algum que você tem interesse, né? 3 opções, você pega o telefone, liga para elas e verifica se tem ou não vaga. Então, assim, se não tiver vaga, você me informa, né? Então, assim, eu peguei 3 opções. Na verdade, eu escolhi aqui perto de casa, que eu conhecia, né? Que tinha indicações, que eu tinha interesse de colocar o meu filho. Mas aí eu liguei e não tinha vaga. Então, eu fui lá na prefeitura e falei, ó, eu liguei nessas 3 creches, o telefone tá aqui e tudo, mas não tem vaga. E deixei com ele, lá na prefeitura, os contatos. E aí eles ligam provavelmente liga, né, para essas creches, confirma se não tem vaga. Se realmente não tiver vaga, eles emitem, né, um documento falando que não tem vaga. Então, assim, eles emitem esse documento falando que não tem vaga na creche. E aí, não tendo vaga na creche, você consegue prorrogar por mais 6 meses a licença paternidade, né? Então, consegui por mais 6 meses a licença paternidade. E aí, então, assim, poxa, consegui mais 6 meses. Se você tem interesse ainda de estender, então, antes de completar esses 6 meses, mais uma vez você vai de novo lá na prefeitura e verifica se tem vaga ou não na creche, tá? Então, por que é importante esse um mês antes, né? Você ir na prefeitura um mês antes de completar um ano e um mês antes depois. Vamos falar que você já conseguiu prorrogar por 6 meses, então um mês antes de completar esses 6 meses, mais esses 6 meses, né? Você vai de novo na prefeitura. Por quê? Porque um mês é esse tempo de você ir lá, aí eles vão te dar a opção de você ligar na creche, você vai verificar, você vai falar que não conseguiu, você vai passar o contato para eles confirmarem. Então, assim, demora um pouco para sair esse documento, porque sem esse documento você não vai conseguir estender a licença. Por quê? Porque você tem que pegar esse documento que eles vão te mandar e você levar na empreiteira para falar que você tem o interesse de continuar na licença, porque você não tem vaga na creche, né? Aí eles pegam esse documento, a empreiteira, e leva lá na Hello Work para falar que vai estender a licença, né? Então, por isso que é importante esse um mês antes, né? Então, é muito importante você verificar, né? Até antes disso, de um mês aí, sei lá, faltando 2 meses, é bom você se informar para ver, porque como eu falei, né? Foi no meu caso, porque assim, a primeira vez que eu estendi, eles falaram que era só ligar. Tá? Aí eu não sei se é regra da prefeitura aqui, como que é, né? Aí na segunda vez que eu fui, depois para prorrogar mais 6 meses, aí já mudou um pouco, porque não era só ligar, eu tinha que me matricular, né? Eu tinha que ir lá na creche, pedir a ficha, né? O formulário para se matricular, né? Que eu tinha interesse de colocar meu filho lá, preencher, levar os documentos e dar entrada nessa pré-matrícula, né? Nesse desejo de você colocar o filho lá, não só ligar, mas então aí eu tive que preencher o formulário na creche, né? Pedindo, né? Solicitando. Então foi, aí já mudou da primeira vez, né? Então por isso que é importante você ver um mês antes para você ver como que é o procedimento, porque demora um pouco. Até eles confirmarem, te mandarem esse documento, porque sem esse documento você não consegue prorrogar, né? Porque depois você recebendo esse documento, você tem que levar na empreiteira para eles darem continuidade na licença paternidade, tá? Então, se você tiver interesse, então é importante você ver aí um mês antes, ou até antes, né, de um mês, você já verificar na prefeitura, né, o procedimento, como que é aí na tua cidade, como que funciona,
tá bom? Eu coloquei aqui também os benefícios. Então, assim, alguns benefícios que nós vemos, eu e minha esposa, né? Eu coloquei aqui, acompanha toda a fase do bebê. Então, assim, poxa, você acompanhar, né, toda a fase, desde você dar o banho, você trocar a fralda ali, você acordar de madrugada. Então, assim, é muito bom esse tempo, né? É muito gostoso. É cansativo, mas é gostoso, né? Coloquei outro benefício aqui, o tempo de qualidade com os filhos, né? Então, assim, não só meu filho e minha filha que tinha nascido, né? Que eu estava na licença, mas também, no meu caso, meus 2 outros filhos, né? Então, assim, o tempo que eu tive, um tempo maior, né? Então, assim, tomava café da manhã com eles, ia levar na creche, ia levar na escola, então, assim, ia buscar, então, assim, não tem preço que pague, né, esse tempo de qualidade. Também com a minha esposa também e em família, né, todos nós. Então, assim, não tem preço que pague esse tempo que você tem com os filhos, com a tua esposa e em família, né. Outra coisa também, assim, que eu tive, que eu vi como benefício, o tempo como eu tinha um tempo a mais do que você tá lá no trabalho, né, trabalhar na fábrica, na empresa, né, eu pude também ter um tempo de estudo, de aperfeiçoamento, tá? Então, no meu caso, assim, day trade, Forex, né? Então, assim, eu estudei bastante, pratiquei bastante, então, assim, foi um tempo que eu me aperfeiçoei mais, né? Nessa área aí do meu interesse. Então, você quer aí, de repente, aprender japonês, quer estudar alguma outra coisa, algum outro curso, né? Então, é um tempo também que você pode aproveitar para isso também, né? Certo? Prejuízo, eu coloquei aqui a parte financeira, né? Por quê? Porque, como eu falei lá no início, né? Que você recebe de 60%, depois você passa a receber 50% de um base salarial, né? Da média salarial que eles fazem lá. Então, tem esse certo prejuízo, mas, assim, eu vejo que os benefícios não se compara a esse prejuízo, né? Então, assim, claro, como eu falei lá, que você tem que se planejar, né? Porque demora uns 2 meses mais ou menos para você receber o primeiro pagamento da licença. Então, assim, tem que ter o planejamento, né? Mas eu vejo assim que não tem preço que pague, né? Isso daí não é nada comparado com o que você ganha, né? Com esse tempo que você ganha com a família, com o teu filho, de você acompanhar o teu filho, tá? Então essa foi a minha experiência. Espero que você tenha tirado suas dúvidas, ter contribuído com você aí que tem interesse nesse assunto, né, que você quer tirar. Mas qualquer dúvida também você pode tirar comigo aí, deixa um comentário. Eu também vou deixar um e-mail para qualquer coisa, você pode também mandar um e-mail para mim, tirar suas dúvidas. Então fico à disposição aí no que eu puder ajudar, tá certo? Também eu peço aí, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha também com teu amigo, com algum familiar aí, com algum colega de trabalho que você saiba que possa ter interesse, no grupo ali do WhatsApp, eu não sei, mas compartilha esse vídeo também, tá bom? Fica aí um abraço, muito obrigado. Até o momento aí de você ter acompanhado, tá bom? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.